A igreja nos pede, nesse final de semana, que lembremos de todos os santos. É engraçado que o calendário civil coloca essa festa no dia 1º de novembro, mas a igreja entende que é uma solenidade. Celebrar todos os santos é celebrar a vida daqueles que mais se aproximaram de Cristo, pelo seu testemunho, pelas suas palavras, pelo seu exemplo. Portanto, é uma grande solenidade. Por isso, o 1º domingo de novembro é dedicado à festa de todos os santos aqui no Brasil. E as leituras que nos foram propostas para reflexão nessa noite vêm nos convidar a renovar o nosso compromisso de fidelidade e de amor com Deus, e fixar os nossos corações nas coisas do alto, fixar os nossos corações onde se encontra a verdadeira felicidade, onde se encontra as verdadeiras alegrias. Aí fica muito claro que nós somos filhos do céu. Nós não nascemos para perpetuar aqui embaixo. Nós somos filhos do céu. Portanto, o céu é a nossa grande meta. A cada passo que nós damos aqui na terra é um passo rumo ao céu. E essa caminhada, ela se torna muito mais amena, se torna muito mais tranquila, quando nós assumimos o compromisso de caminhar com Cristo. Cristo nos direciona para o céu. Cristo nos aponta para as realidades do céu. Por isso, caminhar com Cristo, caminhar segurando na mão de Cristo e ao mesmo tempo segurando na mão de Maria, nós estamos caminhando com essa certeza. Nós estamos sendo conduzidos para a casa do Pai. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, Apocalipse de São João, um texto escrito mais ou menos no ano 80 da nossa era, quando a igreja ainda era jovem, como vocês, quando a igreja dava os seus primeiros passos. Muitos dos que estão sendo citados por João conviveram com Jesus, experimentaram de milagres nas suas vidas, caminharam com Jesus. Só que depois que Jesus retorna para a casa do Pai, com a promessa de que um dia vai voltar, a igreja começa a ficar com medo. Começa então as perseguições em cima dessa igreja. A igreja começa a ser hostilizada. Então a fé começa a ficar pequena, começa a diminuir. E essa igreja, fundada pelo próprio Cristo, estava fadada ao desaparecimento. Então Deus levanta João, o autor do livro do Apocalipse. E João, com as suas mensagens de esperança, João, com as suas mensagens de ânimo, ele quer que o povo continue firme diante das provações, continue sempre almejando a meta, que é o céu. Por isso que no livro do Apocalipse, João proclama a vitória do Cordeiro. Não o Cordeiro imolado, mas o Cordeiro pascal. O Cordeiro que foi capaz de transformar os caminhos de morte em caminhos de vida, para que todos aqueles que o seguem passem e experimentem essa vida nova. Nós sabemos que vida nova passa pela cruz. Não existe vida nova sem cruz. A nossa fé é uma fé da ressurreição. A nossa fé não é uma fé que termina na sexta-feira da paixão, quando a gente apaga a última vela da igreja. A nossa fé, ela começa naquela manhã bonita da Páscoa, quando a morte não dá a última palavra, quando a morte é vencida pela vida, quando as situações de trevas são iluminadas pela luz da ressurreição. E quando aquela voz que sai dizendo: coragem, eu caminho convosco todos os dias, não tenha medo de enfrentar os desafios do mundo, não tenha medo das provocações, não tenham medo das provações, não tenham medo das perseguições. Tenham medo sim, de não deixar Deus agir na vida de vocês. Esse é o grande medo do cristão, que as minhas práticas, as minhas palavras impeçam que Deus haja dentro de mim, impeçam que Deus me dê um coração novo, um coração transformado, um coração renovado.
Por isso João continua dizendo que havia uma grande multidão. Primeiro ele começa dizendo que havia 144 mil, mas depois ele diz, lá no versículo 9, depois disso, viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, para nos dizer que essa salvação oferecida por Deus, ela não se limita a um grupinho de pessoas, é oferecida a todos aqueles que estão dispostos a entrar nesse processo de mudança de vida. E eu dizia domingo passado e repito nesse domingo, participar de missa não é garantia de salvação. Rezar o texto todos os dias não é garantia de salvação. O que nos salva é a nossa disponibilidade de deixar Deus trabalhar dentro do nosso coração. Todas as vezes que eu permito que Deus trabalhe na minha vida, todas as vezes que eu permito que Deus lapide as minhas imperfeições, eu estou permitindo que a salvação entre na minha vida. Eu estou permitindo que a salvação entre na minha família. Por isso, nós precisamos pedir muito essa graça para Deus, que o mundo não congele o nosso coração, que o mundo não faça o nosso coração um coração de pedra, mas um coração capaz de se doar pelo próximo, um coração capaz de contar as maravilhas que Deus fez na minha vida e depois levar outras pessoas a fazer essa experiência. Depois ele vem dizer que com Cristo nós somos vencedores. E ele usa uma figura de linguagem bonita para dizer, porque nós trazemos nas nossas mãos as palmas da vitória. Por isso não importa se nós erramos, se nós caímos, mas o que importa é a nossa humildade em lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E João continua na primeira leitura dizendo que o próprio Cristo vai derramar o seu Espírito de santidade sobre aqueles que se mantiverem firmes, sobre aqueles que forem capazes de dizer o não bem alto para o pecado. Aí Cristo derrama o seu Espírito de santidade, para que a nossa vida seja uma vida santa, que as nossas palavras sejam palavras santas, que o nosso comportamento seja comportamento santo. A igreja nos convida hoje a olharmos para o céu, e no céu contemplarmos Pedro, contemplarmos Paulo, contemplarmos São Francisco, contemplarmos todos os mártires, santos e santas, tantos conhecidos e muitos anônimos, cujos nomes o próprio Deus conhece. Esses conseguiram chegar lá, esses lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses intercedem por nós, portanto são modelos a ser seguidos, e lá no céu nos esperam, preparando o grande banquete da vida. Depois a nossa segunda leitura, carta de São João, primeira carta de São João, acaba por responder algumas interrogações sobre o destino dos mortos, e diz que se Deus, no seu imenso amor, fez de nós seus filhos, isso quer dizer que Ele nos abandona nunca. Que grande presente Deus nos deu, de sermos chamados filhos, e somos, todas as vezes que a nossa vida corresponde a essa filiação divina. Portanto, ser filho de Deus é ser filho do céu. Ser filho de Deus é entrar nessa grande marcha rumo ao céu, rumo ao banquete do Cordeiro, rumo à festa da vida, à festa da alegria. Depois o autor da segunda leitura continua dizendo, é preciso olhar em Jesus, é preciso colocar em Jesus o nosso futuro, porque o nosso futuro não é outro senão pertencer a essa família divina, pois seremos semelhantes a Ele. Versículo 2 da nossa segunda leitura. E por fim, o nosso Evangelho, um texto muito conhecido no nosso meio, como Sermão da Montanha. O Evangelho começa dizendo que Jesus sobe ao monte, Jesus vai até a montanha, e de lá traz um novo ensinamento, uma nova lei. E isso nos remete lá ao livro do Êxodo, quando Moisés sobe a montanha e na montanha recebe os 10 mandamentos, portanto a antiga lei. Agora é Jesus que sobe a montanha,
É Jesus que dá uma nova direção de vida. O que são as bem-aventuranças, gente? Senão aquilo que define uma alegria oferecida por Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, diz o Evangelho de hoje, são aqueles que aceitam renunciar livremente os bens, que aceitam renunciar o próprio orgulho e se colocam incondicionalmente nas mãos de Deus. E o autor continua dizendo: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que recusam a violência, bem-aventurados aqueles que são tolerantes, os mansos. Eu fico pensando que a nossa cidade precisaria de uma legião de homens e mulheres mansos, homens e mulheres tolerantes, homens e mulheres que dizem não a toda e qualquer situação de injustiça, de violência. Mas Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que vivem mergulhados na dor, os que vivem mergulhados no sofrimento, e mais bem-aventurados ainda, aqueles que têm a sua dor causada por uma injustiça humana. Eu dizia na capela: bem-aventurados os que estão abandonados nos leitos dos hospitais, porque desviaram o dinheiro da saúde. Bem-aventurados os que passam fome, porque desviaram o dinheiro da alimentação. Esses são queridos por Deus, esses são amados por Deus, porque não têm onde colocar a sua segurança, senão em Deus. Colocam as suas vidas inteiramente nas mãos de Deus. Em seguida o texto continua: sede misericordiosos, ou seja, tenha um coração capaz de amar, um coração que ame sem limites, um coração capaz de se deixar tocar pela alegria e pela dor do próximo, um coração capaz de ir ao encontro dos irmãos, um coração capaz de estender a mão àquele que precisa de nós, mesmo que as nossas limitações humanas nos impeçam de ir até aquele irmão. Ser misericordioso é isso, ir àquele irmão que muitas vezes nem merece que nós estejamos perto dele. Ali é o terreno onde Deus age na nossa vida, quando a gente não se deixa levar pelo orgulho, pela raiva, mas vai até aquele outro irmão e ali deposita todo o nosso amor em forma de ajuda. E depois ele continua: sede construtores da paz, bem-aventurados os que promovem a paz, ou seja, bem-aventurados os que recusam a violência, bem-aventurados os que são como o nosso patrono São Francisco, construtores da paz. Senhor, fazei instrumento da tua paz. Onde tem guerra, onde tem ódio, que eu seja capaz de levar outra coisa. Onde há dor, que eu seja capaz de ser o bálsamo que cura a ferida. Onde há tristeza, que eu seja capaz de fazer com que a minha presença transforme o ambiente num lugar de alegria. Essa alegria que nós experimentamos nesses 2 dias, nesse nosso encontro. Por isso, essa alegria, ela é diferente de euforia. É uma alegria que brota de uma profunda intimidade com Cristo. Portanto, é uma alegria que vai perpassar a nossa vida até o último dia, porque foi brotada de uma intimidade com Cristo. Portanto, peçamos que Deus nos dê essa graça de fazer com que a nossa vida seja uma vida voltada para as coisas do alto. Que Deus possa nos dar a graça de fazer com que essa alegria possa contagiar a minha família, essa alegria experimentada nesse final de semana possa contagiar os meus colegas na minha escola, possa contagiar o meu ambiente de trabalho, essa alegria possa contagiar a nossa igreja que precisa cada vez mais ser renovada, ser restaurada, uma igreja que precisa cada vez mais fazer a experiência da alegria que vem de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.